Olá, Fael, boa noite. Pela minha função, integridade e motivos de represálias, eu não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar de Bruce Dickinson. Alguns vão conhecer e outros não. Eu sou um ex-sargento aposentado do CMA, o Comando Militar da Amazônia, que é um dos comandos militares do Brasil com sede na cidade de Manaus. É o comando da área que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e também envolve a 12ª Região Militar. Eu tenho 81 anos e por isso eu estou escrevendo por carta. Bem, desculpe a minha caligrafia, pois eu não tenho tanto entendimento em tecnologias como computadores e celulares. A tecnologia do meu tempo era bem diferente da atual. Bem, atualmente eu moro em um sítio na cidade de Ravena, em Minas Gerais, e mesmo a cidade sendo muito próximo a Belo Horizonte, aqui é interior brabo. Não pega nenhuma operadora de celular e muito menos tem internet. Mas sempre que eu vou na casa do meu neto, em Belo Horizonte, ele me mostra os seus vídeos, pois eu me identifico muito com algumas histórias. Digo isso pelas histórias que eu vivi e que não são mentiras. Bem, eu vi em alguns comentários nos seus vídeos pessoas julgando as histórias e dizendo ser invenção. Mas uma coisa eu digo a essas pessoas: se você não nasceu no Amazonas e não conhece a selva, o seu único direito é de ficar calado. Bem, desculpe o meu jeito rude, mas como ex-militar, eu tenho essa personalidade. A selva amazônica é um lugar onde o filho chora e o pai não vê. Porque até mesmo jornalistas que se arriscam em fazer reportagens sobre as coisas que acontecem por lá, eles desaparecem sem deixar rastros, e por isso é raro a mídia divulgar as coisas. Eu estive assistindo seus últimos relatos e me lembrei de algo parecido que ocorreu comigo em uma operação do CMA na selva amazônica, por volta dos meus 35 anos, e tudo o que contarei aqui está documentado e grande parte da história está disponível na internet, mas apenas o testemunho de alguns militares da época, inclusive o meu, e esse fato marcante ocorreu no ano de 1977. Em novembro daquele ano, eu estava de férias, então aproveitei para curtir com a minha família. A minha esposa Elisa, a minha filha Sara, com 5 anos na época, e eu. Pegamos um voo de Manaus até Belém, no Pará, e lá ficamos na casa do meu irmão, que se chama Chimba. E naquele final de semana, iríamos até a praia do Cururu, que fica em Santarém, no Pará. Naquela época, a praia do Cururu era conhecida como a praia mais bela do Brasil. E lógico que eu fiquei muito curioso em conhecê-la. Mas para irmos de Belém até Santarém, onde ficava a praia, tínhamos que pegar a Transamazônica e seriam quase 24 horas para chegar. E o trajeto ainda incluía balsa para atravessar o rio. Então eu desisti, pois eu conheço a Transamazônica e andar por ali naquela época era para poucos. Nessa situação, me contentei em conhecer apenas a Praia do Farol, que fica aqui mesmo em Belém. Foi tudo muito tranquilo. O meu irmão morava a 20 minutos da praia, e na maioria das vezes ele não podia ir devido ao trabalho. Então, íamos somente a minha esposa, a minha filha e eu. Chegamos na praia no sábado de manhã e voltamos ao entardecer. Foi um dia perfeito e eu, exausto, eu só queria dormir. Então eu tomei um banho, relaxei um pouco no sofá ouvindo rádio, pois as TVs nos anos 70 era um luxo na época. Bem, eu estava quase pegando no sono e me surpreendi com fortes batidas na porta. O meu irmão foi atender. Então,
Eu dali no sofá, eu falei na brincadeira: olha, se for pra mim eu não estou. E pouco tempo depois, o meu irmão volta com uma cara de assustado e ele fala: é pra você mesmo. Eu me levantei, olhei para o homem à minha frente e não o reconheci. Mas eu sabia que ele era de alto escalão, e esse foi mais ou menos o nosso diálogo. Eu falo com o sargento do CMA de Manaus? Primeiro se apresente. Quem é o senhor? Eu perguntei. Eu sou o oficial Holanda, da Força Aérea Brasileira. E preciso que venha comigo para uma operação extraoficial. Está louco, homem? Sabe com quem está falando? Eu sei exatamente com quem estou falando. Estamos sendo atacados pelo espaço aéreo e não sabemos do que se trata. Mas precisamos de uma equipe em terra. E você é o mais qualificado. Você pode vir comigo. Ou recusar e ser preso junto com a sua família por violar o seu dever constitucional de defender a pátria. Eu percebi que lá fora estavam outros oficiais. Então, para não pôr a minha família em risco, até porque o Brasil vivia a ditadura militar, eu decidi ir com o oficial Holanda. Entramos no carro e partimos para a base militar, onde me seria explicado tudo o que estava ocorrendo. E assim que cheguei, havia uma equipe da Força Aérea e uma das comandantes da operação pediu que eu sentasse e começou a dizer: a Força Aérea Brasileira desenvolveu na Amazônia uma operação sigilosa ligada a OVNIs, e pelos incríveis resultados alcançados, a denominamos de Operação Prato. Talvez essa operação seja um dos mais extraordinários feitos mundiais na área da investigação ufológica, e solicitamos a sua presença na ativa. Estamos sob ataque? Perguntei. Acho que sim. Ela respondeu. Algumas pessoas passaram a afirmar que tinham sido atacadas pelas luzes, e todas foram levadas para hospitais, onde constatou-se queimaduras de 2º grau. E estes ataques passaram a ser chamados pelos moradores de chupa-chupa. Já que acham que os alienígenas retiram sangue das vítimas. Mas se trata de uma criatura ou alienígena? Eu não sei te responder, disse a comandante. O capitão Holanda, ele e mais 20 homens estavam investigando o território aéreo onde ocorriam os avistamentos, que era sobre a cidade de Colares, no Pará. E quanto a mim, eu teria que fazer uma investigação por terra dentro da selva amazônica, mais precisamente no Vale do Javari, onde só de falar nesse local já me sobe um calafrio. Aquilo era muito surreal para que eu acreditasse, mas o capitão Holanda, ele me mostrou vídeos confidenciais, como gigantescas naves realizando movimentos impossíveis até mesmo para aviões, e seria a nave-mãe que recolhia outras bem menores. Ali, naquele local, quem viveu na época sabe que havia uma base militar em Colares, e a área estava cercada e restrita por vários quilômetros, onde somente oficiais das forças armadas e soldados eles tinham acesso, e era comum homens de preto entrarem e saírem quando bem entendiam. Eram homens estranhos, pois trajavam roupas social preta, mesmo naquele calor escaldante de Colares. Os homens eram quase albinos e também usavam o chapéu preto. Para você que está escutando e duvida dessa história, a matéria foi divulgada pela BBC anos depois e está disponível na internet. É só pesquisarem sobre a Operação Prato. Mas deixarei o link da matéria aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao relato. Eu voltei para Manaus,
Reuni uma equipe com os 5 melhores desbravadores do pelotão, entre eles um médico chamado Silva, 2 atiradores, um chamado Oliveira e o outro Santos, que afinal também era o nosso motorista, e um guia florestal chamado Braga, e eu como capitão da equipe. Iríamos entrar na selva e seguir até o Vale do Javari, onde só de se chegar já seria uma missão difícil. Ainda mais naquela época, com tribos canibais que nunca tiveram contato com o homem. Bem, mas era ali, a suposta localização onde uma nave alienígena havia se instalado. Outro desafio era chegar antes dos americanos, que de forma ilegal haviam invadido o território brasileiro atrás dessa suposta nave. Pois desde o acidente com OVNI em Roswell, em 1947, no Novo México, que os americanos passaram a criar bases para tratar de assuntos como esses, e até mesmo a famosa Área 51. O nosso guia florestal, o Sr. Braga, ele era um homem mais velho do que eu, então eu me dou ao respeito de chamá-lo de senhor, mesmo sendo seu superior. Braga, apesar de ter nascido em família indígena, ele serviu por muitos anos à CMA e realizou várias missões de risco naquelas matas. Vou resumir. Imaginem uma família em uma casa, marido, esposa, filhos, cachorro e uma faxineira. Quem sabe todos os segredos? Sim, é a faxineira. Ela tem acesso a todos os lugares da casa, limpa toda a bagunça feita pela família, e na sujeira é onde os segredos se revelam. Em outras palavras, a faxineira sabe todos os segredos da família, e o Sr. Braga era a nossa faxineira. Entramos no caminhão do exército e partimos pela Transamazônica. Pegamos uma trilha por dentro da selva, até chegar em um ponto de apoio onde faríamos a travessia do rio a barco, e o resto do percurso do caminho seguiríamos a pé mata adentro. E durante o caminho pela trilha, o Sr. Braga, ele me disse que era muito provável que nos deparássemos com algo bem pior do que um OVNI, pois ele já havia estado em outra missão há 5 anos com outro pelotão, ali mesmo no Vale do Javari. Então, dizia o Sr. Braga, eu fui chamado para uma missão extraoficial da BIS, o Batalhão de Infantaria da Selva. O chamado foi devido ao desaparecimento de uma tribo local, e mais de 200 índios desapareceram sem deixarem rastros. Não haviam sinais de luta ou ataques, nada. Eles também não haviam se mudado, pois nada havia sido levado da aldeia. Eu fui chamado para a missão porque eu sou conhecedor das matas, sou índio, falo tupi, tupi-guarani, ticuna, guarani kaiowá, chavante, pano e anonami. E segundo a lenda local contada por outras tribos dos arredores, a criatura responsável pelo desaparecimento de mais de 200 índios, ela se chama Taú. Taú é o nome de um espírito maligno na mitologia guarani. E embora Taú não seja visto como o diabo, ele é visto nas crenças cristãs. E ele, às vezes, era chamado de espírito do mal. E como tal, ele pode ser a personificação do próprio mal. Taú foi como um nêmesis de Angatupiri pelo deus supremo da mitologia guarani, Tupã, e foi deixado com a humanidade na Terra. Esse é o ponto de vista indígena. Eu fui o único do grupo que consegui retornar, pois como estava desarmado, eu não representei risco para a criatura. Mas todos os arquivos confidenciais sobre tal criatura foram baseados na minha descrição e experiência que eu tive com o monstro.
Taú, o malvado, ele fora o responsável pela maioria das mortes dos índios. Ele odeia e despreza todo tipo de vida humana e caça por esporte. A sua origem é desconhecida e a própria Bis queria destruí-lo, mas só conseguiram causar grandes danos físicos. O Taú é uma criatura réptil grande, extremamente inteligente, com grande força, reflexo e resistência, com habilidades de se curar, regenerar e se modificar de aparência e tamanho. Ele também fica mais forte e rápido quando come algo que sangra. E para se ter uma ideia, ele tem uma capacidade regenerativa surpreendente. O Taú foi visto se movendo com seu corpo 87% destruído e apodrecido. O engraçado é que seu capitão usou uma foto de um animal morto em decomposição, dizendo que talvez o Taú tivesse sobrevivido e estava se regenerando, embora ninguém saiba dizer com certeza o que aconteceu. Mas até onde eu fiquei sabendo é que o cadáver foi achado na fronteira do vale entre Brasil e Peru e foi confiscado e levado pelas Forças Armadas peruanas e nunca mais foi falado sobre onde estava o ser. Até que pouco tempo depois chegaram os russos e soltaram a criatura novamente no Vale do Javari, pois queriam rastrear e estudar a criatura. Mas a criatura sumiu, assim como todo o batalhão russo. Então, a famosa ex-KGB, ela nomeou a criatura réptil de SCP-682. Eu não queria nem um pouco estar naquele lugar, e depois de ouvir essa história do Sr. Braga, a minha vontade era de pegar o caminho de volta e me mandar da floresta. Silva, o nosso médico, de alguma forma percebeu a minha inquietação. Então, ele cantou uma música americana que me fez rir naquele momento, pois o seu inglês era péssimo. Então, eu acendi um cigarro e entramos no barco e fomos rio adentro, até o ponto de apoio dentro da floresta. Eram por volta de 2 da tarde e levaríamos no mínimo 5 dias para chegar até o local no vale onde supostamente estava a dita nave. Chegamos próximo ao local, paramos o barco e seguimos mata adentro até o ponto de apoio. Não tivemos nenhum imprevisto, além dos animais da selva, o que já era previsto. Então chegamos no ponto de apoio, usamos o rádio para comunicar com a base e passamos aquela noite ali na base. Era meio que um tipo de escotilha, pois a entrada ficava camuflada e a parte principal era subterrânea, mas a antena de comunicação ficava discretamente no ponto mais alto. De certa forma, nos sentimos seguros ali na base, mas não por muito tempo. Acredito que por volta das 23 horas, todos já estavam deitados em seus sacos de dormir e começamos a escutar um barulho como se fosse de uma turbina, o que era impossível ali no meio da selva fechada e quase que totalmente isolada. Pegamos as armas e saímos lá fora. Eu vi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Era um enorme OVNI em forma de bumerangue. Ele estava parado quase acima de nós e era no mínimo umas 20 vezes maior que um Boeing. Ele estava na altura das nuvens, eu não sei ao certo, mas de uma hora para outra, aquilo desapareceu como se simplesmente ficasse invisível. O OVNI, ele emitia uma luz ofuscante como a lua cheia, e de repente, tudo ficou escuro novamente. O silêncio na mata era fora do normal,
pois nem os animais noturnos era possível ouvir mais. Eu lembro do soldado Santos dizer que iria embora assim que o sol nascesse. E por nada nesse mundo ele continuaria com a missão. Então, tudo que me lembro daquela noite foi de um zumbido, quando parece que uma bomba estoura do seu lado e danifica o seu tímpano. Isso, seguido de uma luz como de um flash de uma câmera. E a luz e o zumbido eram contínuos. Então, eu senti uma forte dor de cabeça e ânsia de vômito até que desmaiei. Acordei dentro da escotilha. Estava muito frio, apesar da região ser normalmente quente. O Sr. Braga estava caído a poucos metros de mim. Ele estava bem, só estava dormindo, assim como eu. Saímos rapidamente lá fora e o que vimos foi uma verdadeira cena de filme de terror. O nosso médico, o Silva, os atiradores Oliveira e Santos, eles estavam pendurados em uma árvore e os seus corpos estavam esfolados, e só foi possível reconhecê-los por causa das roupas no chão, que apesar de estarem em trapos, ainda tinha a identificação de cada um escrita no uniforme, e também as armas de cada um que estava no chão e várias cápsulas de balas. Eles haviam descarregado as armas antes de serem mortos, obviamente, e eu não faço a menor ideia de como tudo aquilo aconteceu. Talvez eles tenham nos levado para dentro da escotilha. Assim que o Sr. Braga e eu desmaiamos, e em seguida eles saíram lá fora para confrontar com algo desconhecido. O que quer que tenha feito aquilo com os meus amigos, com certeza não era algo desse mundo. Não sabíamos o que fazer, o medo nos dominava e mesmo armados, nos sentíamos inúteis. Não podíamos pedir reforços pelo rádio, pois além de ser uma operação extraoficial, o resgate levaria mais tempo do que nós irmos embora dali. E também, informar que abandonaríamos a missão estava fora de cogitação. O Sr. Braga, ele sugeriu que fôssemos até uma aldeia que não ficava muito longe dali. A aldeia do povo Banauá ficava a cerca de 3 quilômetros. Então, como era por volta das 7 da manhã, partimos rapidamente. Foi uma longa caminhada pela mata, e como tínhamos que abrir trilha e fazer alguns caminhos, isso nos atrasava, mas logo que chegamos em uma trilha, nos demos conta que estávamos no caminho certo. E cerca de menos de 1 quilômetro da tribo, fomos abordados e rendidos por 5 índios dessa tribo. O Sr. Braga, ele conseguiu comunicar com eles e explicou toda a situação. Eles recolheram as nossas armas e nos levaram para a aldeia. E ali viviam cerca de 100 índios. A maioria eram jovens e mulheres. E o interessante desse povo é que as mulheres também são guerreiras, conhecidas como as Amazonas, nome que faz referência à selva. O povo Banauá já sabiam das luzes que apareciam no céu, mas insistiam em dizer que era o espírito maligno chamado Taú, aquele que foi expulso do céu por Tupã. Bem, eu não tinha tempo para bobagem, mas me sentia mais seguro ali do que sozinho na mata. Naquela época, os índios eram muito inocentes, acreditavam em tudo. Eu pedi a eles as nossas armas
e disse que não usaríamos contra eles. E sem questionar, eles nos entregaram as armas. Porém, jamais faríamos nada de ruim àquele povo. Até porque tínhamos o mesmo inimigo em comum. Os índios contavam que mais de 50 pessoas da sua tribo foram mortos pelo espírito mau que veio do céu e agora habitava a floresta. Mas alguns guerreiros iriam em busca de ajuda em uma outra tribo que ficava a cerca de 10 quilômetros dali. Disseram que eram inimigos no passado, mas depois dos primeiros ataques, eles se uniram para enfrentar o Taú. 3 índios fortes partiriam pela manhã até essa tribo e nós deveríamos os acompanhar. Então, passamos aquele dia ali. Comemos alguns peixes com um tempero exótico e tomamos um tipo de bebida feito com frutas e ervas. O gosto era muito parecido com o suco de babosa da Forever, que eu tomo atualmente. E durante a noite, comemos tapioca recheada com peixe e assada na fogueira e também mandioca cozida. Estávamos à beira da fogueira, enquanto os índios dançavam e faziam um ritual de proteção, eu não sei dizer. Mas eu só sei que ouvimos muitos relatos sobre essa criatura que daria para escrever um livro. Mais tarde, pegamos no sono e por volta das 5 da manhã, acordamos para seguir caminhada em busca de reforços nessa outra tal tribo. Fiquei curioso de irmos apenas em 5 pessoas, já que havia outros guerreiros lá na aldeia, mas não questionei, até porque era difícil comunicar com eles. Era o Sr. Braga que traduzia tudo o que eu falava a eles e vice-versa. Foi uma longa caminhada pela mata. Pegávamos trilhas secretas e sempre que ouvíamos um barulho estranho nos escondíamos e ficávamos observando. Mas na maioria das vezes era algum animal e nas outras vezes não era nada. E quase no final da tarde chegamos na tal aldeia. Os 3 índios ficaram surpresos de não terem sido recebidos antes de chegarem ao local. Então, já chegamos invadindo a aldeia. E o que vimos foi uma cena lamentável. Eram jovens, mulheres, crianças e idosos indígenas. Eles estavam todos mortos e esfolados. Eu não sei ao certo, mas eram cerca de 50 índios. E parecia que todos foram mortos há apenas um dia, no mesmo dia que os meus companheiros. Naquele momento, eu só queria voltar para a aldeia dos Banauá, mas sabia que não chegaria lá antes do sol se pôr. Em outras palavras, se ficássemos, seríamos mortos. E nossa melhor chance era arriscar de voltar pela noite mesmo. Os predadores da selva não seriam problema, pois estávamos armados. O problema seria o predador que estava aniquilando os índios. Pegamos o caminho de volta sem perder tempo, pois os 3 índios que estavam conosco, eles temiam que a criatura atacasse a tribo deles. Se nós apressássemos, poderíamos chegar lá antes do amanhecer. Andamos por hora pela mata escura e tenebrosa, eu não sei ao certo, mas acredito que por volta das 3 da madrugada, um urro estrondoso ecoou por toda a selva e em seguida, algo grande passou por nós muito rápido por cima das árvores. Empunhamos as nossas armas, mas não vimos nada para atirar. E quando voltamos a nossa atenção para os 3 índios, eu pude ver algo fora da minha realidade. Os 3 estavam como animais quadrúpedes. Eles rosnavam, babavam
que se transformavam em feras, que eu só posso descrever aqui como lobisomens. Os seus corpos ficaram peludos e os seus membros se esticaram. Os joelhos pareciam virados para trás e as suas cabeças eram semelhantes a de lobos. Eram 3 lobisomens enormes e por um segundo eu achei que seríamos atacados. Então apontei a arma para eles, mas eles passaram muito rápido por nós e seguiram na direção da criatura que passou sobre as árvores. O Sr. Braga e eu nos apressamos em direção à aldeia, e eu creio que chegamos depois de 1 hora. Mas o que vimos ali foi um cenário horripilante. Vários índios mortos e outros atacavam a criatura que eles chamavam de Taú. Atacavam com fogo, flecha e lança, e a maioria estavam mortos, enquanto a mesma criatura travava uma luta mortal com aqueles 3 lobisomens. O que posso dizer é que a criatura deveria ter em torno de 2 metros. Tinha a pele asquerosa e dentes e garras enormes, e usava um colar de dentes humanos no pescoço. A criatura levava vantagem sobre os 3 lobisomens, e apesar das feras serem rápidas, o alien os pegava e os arremessavam longe. Então, em uma oportunidade única, eu dei um tiro certeiro com a minha Magnum bem no meio da cabeça da coisa. Aquilo parou por um tempo, cambaleou e caiu em seguida. Os 3 lobisomens, mesmo feridos, eles aproveitaram e desmembraram a coisa, dando um fim definitivo naquilo. O povo Banauá, eles comemoraram o fim do pesadelo e, em troca, eles nos escoltaram na manhã seguinte, em segurança, até onde estava o nosso barco, e assim pudemos voltar em segurança até a trilha onde estava o caminhão. Seguimos pela Transamazônica até a cidade mais próxima, e de lá entramos em contato com o meu superior e retornamos para Manaus e relatamos tudo. A ordem era clara: não podíamos revelar nada do ocorrido. O Sr. Braga, ele saiu em outra missão com outro grupo, mas dessa vez ele não retornou. E até onde eu fiquei sabendo pelo meu superior, é que ele foi morto junto com todo o pelotão que o acompanhava, mas o que os atacaram, esfolaram todos como de costume. O capitão da Força Aérea de Manaus, Holanda, ele me revelou muitas coisas sigilosas, que pediu que eu nunca as revelasse. Mas em 1997, eu consegui convencer o capitão Holanda a conceder uma entrevista à BBC. E naquele ano, a mídia estava interessada em casos de OVNIs, pois em 1997 foi o ano que começaram os avistamentos do chupa-cabra. Então, a minha entrevista ficou adiada para um mês depois. E no dia da entrevista de Holanda, o coronel reformado, ele contou à BBC detalhes da operação e voltou a relatar os seus muitos avistamentos e admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada e só de fotografias haviam mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens e de um caderno de 2.000 páginas de relatórios. O caso repercutia muito e a minha esposa conseguiu me convencer a cancelar a minha entrevista com a BBC, e assim eu fiz. Porém, 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista,
O coronel Holanda, ele tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido morto por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Bem, agradeço a minha esposa, pois se não fosse ela, o próximo a ser morto com certeza seria eu. Eu acredito que Holanda jamais faria isso, pois mesmo velho, as minhas pesquisas não param. E eu sei que outras duas pessoas que tiveram o mesmo fim que Holanda, eles foram mortos pelo mesmo motivo de querer revelar informações sigilosas. E muitos vão se identificar com esses nomes: Chester Bennington do Linkin Park e Chris Cornell do Audioslave. Bem, eu não posso falar além disso, pois estaria colocando a segurança do narrador desse vídeo em risco. Então, investiguem por conta própria. Boa noite. Olá, o meu nome é Samuel. Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O relato que vou contar aconteceu em 2008. Na época, eu tinha 13 anos e era a época de quaresma. Bem, não me lembro o dia exato, mas sei que foi entre abril e março. Bem, naquela época eu não sabia o que era quaresma e fui pesquisar somente muito tempo depois. Eu morava em uma vila que ficava entre um morro e várias fazendas. A minha família morava na última casa da rua. E atrás da minha casa havia um matagal imenso. Minha casa não era totalmente cercada, pois atrás dela tem um pouco de pasto e depois tudo é mato. Alguns dias antes do ocorrido, o meu pai estava cortando uns galhos e podando árvores em nosso sítio, pois como as árvores estavam enormes, haviam de ser podadas, pois caso contrário, poderiam derrubar o nosso telhado. Bem, dias depois, eu estava tratando as galinhas. Elas ficam em um pequeno galinheiro que fica ao lado da minha casa. E foi aí que senti uma sensação muito estranha. Era por volta de 18 horas. Quando olhei para trás, eu vi uma criatura preta, enorme. E aquilo estava a alguns metros de distância. E assim que me virei e olhei em direção da criatura, aquilo saiu correndo para a mata. Mas não antes de sair trupicando e quebrando a pilha de galhos que o meu pai havia cortado. Fiquei ali parado em pânico, observando aquela cena. Passado o susto, eu voltei correndo para casa. Mas mesmo assim, resolvi não contar aquele fato para ninguém. Pois até então, na minha cabeça, aquilo que eu havia visto só poderia ter sido um fantasma. Uma semana depois, eu estava na casa da minha tia. Nós estávamos sentados à mesa tomando café com bolo. Até que por volta de 9 horas da noite, eu decidi ir para casa. O sítio da minha tia fica bem ao lado do nosso. E como somos vizinhos, tem um portãozinho atrás da casa da minha tia que liga os dois terrenos. E assim que passava pela escuridão do terreno da minha tia, ouvi um barulho estranho, como se tivesse algo na mata me observando. Em seguida eu parei e olhei para o mato. A lua cheia iluminava um pouco o ambiente.
E assim que fixei os meus olhos atrás de uma árvore, vi a silhueta de uma coisa branca. Aquilo era muito grande. Aquela coisa saiu de trás da árvore e começou a andar por ali. Mas assim que me viu, aquela criatura saiu correndo. Aquele ser parecia um gorila albino. Era muito grande, mas mesmo assim não me parecia ameaçador. Saí correndo e entrei em casa. Contei para minha mãe o que eu havia visto. Achei que ela não acreditaria em mim, mas para minha surpresa, ela disse que enquanto estendia roupa nos varais, percebeu que aquela mesma criatura observava do mato. E assim que ela viu, aquilo saiu correndo. No dia seguinte, quando eu fui na casa da minha tia, eu contei tudo para ela. E a minha tia disse que poderia ser algum Exu ou o povo da mata, pois a minha tia era da batuqueira de Umbanda. Ela também me disse que aquilo estava ali para me proteger. E eu, bobo, acreditei nela e fiquei mais tranquilo. Até que 2 dias depois, eu acordei com barulhos estranhos vindo ao redor da casa. Olhei no relógio e eram 3 da manhã. Não demorou muito e comecei a ouvir passos pesados ao redor da casa. E em seguida sons de garras, que parecia que a criatura estava arranhando a parede do lado de fora. Saí do meu quarto e fui para a sala, sem fazer o menor barulho. Fiquei sentado no sofá, tremendo de medo. Mas aquilo era apenas o começo do meu pesadelo. Alguns minutos depois, aquela coisa que estava ali fora começou a uivar. Tentei acordar os meus pais sem sucesso, pois os mesmos têm um sono pesado e quando vão dormir trancam a porta do quarto. O sono do meu pai é tão pesado que ao longe dava para se ouvir os roncos dele. E não sei como a minha mãe conseguia dormir tranquila. Bem, aqueles uivos lá fora foram se intensificando. E daí eu tinha certeza que aquilo não era um Exu, como a minha tia falava. Lembrei que o meu avô contava que caso alguém visse um lobisomem, era só dizer para ele que aparecesse no dia seguinte, que lhe daria um punhado de sal. Então, com muita coragem, eu disse: "Vá embora, que amanhã lhe darei um punhado de sal." E quando eu acabei de dizer isso, os uivos pararam. Porém, naquele mesmo momento, a maçaneta da porta da sala começou a girar. Eu fiquei paralisado de medo. A minha sorte era que a porta estava trancada. E sem sucesso da porta abrir, o que estava lá fora começou a esmurrar a porta. Aquilo durou por cerca de uns 5 minutos. Até que a minha mãe acordou e veio ver o que estava acontecendo. Porém, quando ela chegou, aquela coisa já havia ido embora. Contei tudo para minha mãe o que acabava de ocorrer. Bem, ela não disse se acreditou ou não. Porém, me chamou para dormir no quarto dela. Mas eu não consegui dormir aquela noite. Tanto pelo medo daquela criatura, quanto pelos roncos do meu pai. Mas graças a Deus, aquela coisa nunca mais voltou. Nem mesmo para buscar o sal. Boa noite.
Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá, até começarem a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Em uma certa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados. Não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas deu para ter uma ideia. Ele encontrou uma figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor também, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido, como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Em uma noite, o Marcelo estava entrando no corredor, quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e o Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. E eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles, depois de um tempo. E esse cara já tinha morado lá naquela casa, por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha acabado lá naquela casa, aparentemente de overdose. O quarto dele era o quarto de visitas. O que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão, mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá.
mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite. O Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Extremamente estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando nenhuma atividade paranormal na casa nova. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra assombração, elas pensam em uma criatura sem pés coberta por um lençol, que causa problemas na vida de alguém, mas no meu caso a coisa é um pouco diferente. Uma noite eu fui para o banheiro para preparar o meu banho de espuma, como eu faço toda sexta-feira à noite. E quando eu colocava o shampoo na banheira para fazer a espuma, eu notei que a torneira estava embaçando, como se tivesse alguém respirando em cima dela. Eu tentei me convencer que era só o calor da água, o que teria me convencido se a torneira não estivesse desembaçando e embaçando de novo. Eu apenas fiquei olhando, decidida a acreditar que era apenas o vapor da água que estava saindo da banheira. Quando ela estava quase cheia, eu coloquei a mão para ver se estava quente. Estava de temperatura perfeita. Eu me virei e fui até a porta. Pendurei o meu roupão e voltei para a banheira. No que eu entrei nela, um frio tomou conta do meu corpo e me fez pular para fora dela. A água estava completamente gelada, como se eu estivesse colocando água na geladeira da banheira. Mas antes que eu pudesse sair da banheira, eu só senti, não vi nada, alguma coisa segurando o meu braço e me puxando de volta para a água. Eu acho que bati a cabeça em algum lugar e fiquei inconsciente, porque eu acordei depois de um tempo ainda na banheira, com a minha cabeça a apenas alguns centímetros acima da água. Eu estava com muito medo de me mexer. Eu só olhava em volta, não via nada. Quando eu olhei para o meu corpo, ele estava coberto de hematomas, arranhões e alguns pequenos cortes. Depois de um tempo, eu juntei coragem para me levantar e sair da banheira. Cada centímetro do meu corpo doía, mas eu saí sem sentir nada de estranho e sem ser atacada de novo. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu, e eu não tenho ideia do que pode ter me atacado tão brutalmente, porque eu não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Eu me mudei algumas semanas depois, mas a lembrança daquela noite está queimada na minha cabeça. Alguns psicólogos e terapeutas disseram que eu imaginei tudo isso, que eu devia estar aliviando alguma experiência traumática de infância. Eu posso não ser médica ou psicóloga, mas eu sei que o que aconteceu lá não tinha nada a ver com alguma experiência traumática de infância. Tinha alguma coisa naquele apartamento que me atacou sem motivo aparente nenhum. Há alguns anos atrás, em julho de 2002, para ser mais exato, eu levei a minha esposa e a minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe no interior de São Paulo, cerca de 90 quilômetros de São Paulo, capital, para que a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela, antes que o pessoal da empresa de mudança
viesse levar os móveis dela. Ela tinha colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo, para poder ficar mais perto dos netos dela. Meu sobrinho e a minha filha, que tem cerca de 1 ano de idade de diferença. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada para voltar para São Paulo. Já era noite e eu estava vindo numa boa, a uns 120 km por hora, com a estrada quase completamente vazia. Quando eu cheguei perto de uma ponte, então diminui um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada. Havia chuviscado fazia um tempinho, e algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada. Afinal, eu quero ver a minha filhinha crescer saudável e com o pai do lado. Quando meu carro diminuiu para uns 70 ou 60 km por hora, por acaso eu estava com o farol alto ligado, já que não via ninguém no sentido contrário. E essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma, então estava escuro feito um breu. Eu já estava quase na metade da ponte. Um animal, ou o que quer que fosse, pulou do meio do mato para a pista na outra ponta da ponte e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Andava com as costas arqueadas e com a cabeça baixada para frente, no meio dos ombros. Era meio cinzento e a pele parecia viscosa e não tinha pelos. Não tinha cauda ou rabo. Eu pisei no freio para dar mais tempo para ele atravessar, já que era bem grande. E se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. Assim que ele atravessou as 2 vias e chegou na barreira que divide as pistas, ele parou e ficou de pé, se apoiando nas patas de trás. Ficou parado assim como um canguru ficaria e olhou em volta. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram compridas o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos dele refletiam os meus faróis, assim como os olhos de qualquer cachorro ou ato refletiriam. Só que eram reflexos verdes. A essa altura eu já estava uns 30 metros dele, e foi então que eu notei como as costas dele eram. Era como se a coluna fosse exposta. Ele tinha uma corcunda, e enquanto estava de pé, parecia ter uns 1,65 m de altura. Eu estava a uns 20 metros quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar. Essa hora eu tinha diminuído para uns 25 km por hora, quando um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu ele também. Ele buzinou para ver se conseguia espantar a criatura, para fazer ela atravessar a pista mais rápido. E conseguiu. Ele saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. Quando eu cheguei mais perto, já não conseguia mais ver ele. Mas eu sei que aquilo não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar que eu conheça. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que vi, e todos falaram que era um cachorro grande no meio do mato, que fica em pé nas patas de trás e pede comida para carros que passam a 100 km por hora? Bem, esse é um cachorro bem corajoso. Todos os outros que eu vi, assim que veem um carro, enfiam um rabo no meio das pernas e simplesmente fogem. O que quer que tenha sido, me assustou um pouco quando eu vi, e eu ainda estou tentando descobrir o que era. Até agora, a internet não me esclareceu nada. Se alguém tiver uma ideia do que pode ter sido, mande para nós. Você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Olá!
Antes de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Ok. Agora eu tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 11. Ou alguma coisa perto disso. Talvez mais velha. Mas não importa a idade que eu tinha. Eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou dizer agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. A minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã, mais novos, e eu, estávamos morando com os meus avós já fazia alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos que não importava o que tipo de veneno. A minha mãe tentou muita coisa forte. Você colocava, não adiantava. Cada vez tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela para ela poder decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou e procurou. Ela nunca achou nada que servisse. Ou estavam muito caras, ou não eram grandes o suficiente para todos nós, ou estavam caindo aos pedaços. Finalmente ela achou o que queria: uma casa com espaço suficiente para todos nós e um preço bem acessível. Ela pagou a entrada na casa e estávamos felizes da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou interesse. Depois que todos nós mudamos para lá, sendo as crianças curiosas que nós éramos, nós perguntamos por que estava tão barata. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo: foi barata porque o antigo dono, que morava aqui, acabou partindo dessa para melhor dentro da casa. Nenhum de nós acreditava em fantasmas, e ninguém sabia o motivo dele ter partido. Então parecia apenas que era sorte nossa. Nós fizemos amizade com as crianças da área e tivemos muitas aventuras de crianças, geralmente indo aonde não deveríamos ir, achando que éramos algum tipo de grande aventureiro. Demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começassem a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas bem estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinho e se fechavam, e faziam isso a tempo inteiro. Não era rápido e violento feito nos filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então a minha mãe chamou um marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar isso e convivíamos com eles, fazendo isso numa boa, nunca pensando que poderia ter um fantasma lá fazendo isso. Então a porta da frente começou a fazer isso. Nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Nós pensamos que a maçaneta poderia estar quebrada, e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então acabamos ignorando isso também. Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância em perceber ele, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa, e ele tinha uns 6 anos, então isso acabou assustando ele. Ele achou que o bicho-papão queria pegar ele. As portas que mais faziam isso era a porta do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, nós levávamos uma vida normal, com os nossos armários e as nossas portas que abriam e fechavam o tempo todo. Então coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã, e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente.
Quando nós três chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama e gritando: "Tem um homem aqui em casa! Vá pegar ele, Marcos! Ele quer acabar com os meus filhos!" Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com uma expressão estranha na cara. "Aonde você viu ele?" O Marcos, namorado dela, perguntou. "Ele estava no pé da minha cama, estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar as coisas nele, mas nada acertava ele, e então ele sumiu." O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. E eu falei para ela que provavelmente ela estava tendo um pesadelo, o que não era nada demais, e ela concordou comigo, mas na verdade eu acreditei nela, só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte eu perguntei para ela como o homem que ela tinha visto se parecia, e ela não falou e se recusava a falar sobre o assunto. E eu achei que isso era muito estranho, mas na hora eu nem tinha imaginado que poderia ser o antigo dono da casa que ela tinha visto. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava nada do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração de uma pessoa. "Alô?" E continuava só respiração. Quem é? Você quer falar com a minha mãe?" Eu perguntei. A respiração foi ficando mais alta e quem quer que fosse desligou. A minha mãe estava no banho e perguntou quem era e eu falei o que tinha acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendermos o telefone e perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente a minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias depois se passaram sem o telefone tocar, mas então alguém bateu na porta de casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta alguma. Então ela abriu a porta. Era um cara com cabelos loiros, começando a ficar brancos e olhos azuis, como uma camisa branca e uma calça marrom. "Onde está o João?" ele perguntou enquanto espiava dentro de casa. "Não mora ninguém aqui com esse nome." "Você está na casa errada." A minha mãe ia fechando a porta, mas ele segurou a porta aberta com a mão. Essa é a casa certa." Ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. "Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia." A minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro da casa. E então ele começou a gritar: "João, cadê você, João? Eu sei que você está aí." A minha mãe ficou furiosa com isso. Ela empurrou ele com tudo e ele caiu no chão sentado. Então ela bateu a porta com violência e trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado com ele, que ele já havia partido há muito tempo." Eu falei: o nome do homem era João, e eu não sei como esse cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão que queria roubar a gente. Mas você não precisa se preocupar com isso." Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar fui indo até a porta da cozinha, mas não tinha ninguém por lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por lá. Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele, tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite, aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então, do nada, eu acordei, e parado no meio do meu quarto tinha um homem.
Ele era alto e estava vestindo um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto, e os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se ele estivesse no sol, apesar de já ter passado de meia-noite e o meu quarto estar escuro feito uma caverna. Eu ainda não pensava que era um fantasma. O meu primeiro pensamento foi: meu Deus, um ladrão! Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. E tudo que eu podia fazer era ficar sentada lá olhando ele. Ele sorriu para mim e estendeu a mão direita dele e falou. A voz dele parecia de uma pessoa normal. Não precisa ter medo. Eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso. Apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou João. Qual o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era baixa e calma. Meu nome é Ana. Ele sorriu mais ainda e então desapareceu. Em um momento ele estava lá e no seguinte não estava mais. Ele tinha sumido num piscar de olhos. Na hora eu recuperei a minha força e a minha voz. E então saí da cama e estendi a mão, tateando o ar onde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira, e não tinha mais ninguém por lá. Agora eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma. E eu tinha certeza que era a mesma coisa que a minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então no meio da noite eu fui até o quarto dela e expliquei o que tinha acontecido. Me fala como o homem que você viu se parecia. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse o que tinha visto. E adivinha o que? Ela descreveu exatamente o homem que eu tinha visto. Eu perguntei se era o João e ela fez que sim com a cabeça. Essa é a minha história. Eu não sei que é nada muito maravilhoso, assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim? Eu não faço ideia. Vai ver que era porque todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasma era algo inventado pelo meu avô para me assustar. Eu já passei por um outro encontro, mas essa é outra história. Muito obrigado por ouvir o meu relato e tenham uma boa noite. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu moro é muito velha e tem 2 andares. Meus pais e minha irmã, Bianca, dormem no primeiro andar. E os quartos deles são bem próximos uns dos outros. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. Tinha armários e banheiros nos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse o meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama, tinham 3 buracos, de cerca de 1 metro cada, na parede, que eu acho que era para guardar algumas coisas. De noite, os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram assim que nos mudamos. Eu tinha 7 ou 8 anos. Nós já estávamos lá há 1 ou 2 semanas e eu já não gostava muito daquela casa. De noite eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira para que eu não precisasse olhar para eles. Eu achava que tinham fantasmas e monstros vivendo nos buracos, apesar de que os meus pais me falavam. Uma manhã, antes de ir para a escola, eu estava deitada na minha cama. Eu ainda tinha meia hora antes do despertador tocar.
Eu ainda estava meio sonolenta. Estava com a cabeça e os braços fora das cobertas. Eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada, quando de repente algo tocou os meus braços. Eu abri os olhos, mas não tinha absolutamente nada por ali. Eu senti de novo. O que quer que fosse, agora estava me arranhando. Estava começando a me machucar. Eu me enfiei debaixo das cobertas até o alarme tocar. Após uns 2 meses no meio da noite, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava deitada, acordada, com a cabeça debaixo do cobertor, como de costume, quando eu achei ter ouvido algo. O som baixo de um rosnado. Depois de um tempo, eu ouvi novamente. Alguns minutos depois, deitada lá, simplesmente ouvindo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar. Eu coloquei a cabeça para fora aos poucos e gritei. Eu vi uma sombra. Não sabia se era de um homem ou se era de um animal. Parecia que estava dando volta no quarto na minha direção. De novo, eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite inteira. Nós nos mudamos 1 ano depois, o que para mim foi bom. Já fazem 20 anos, e eu sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Até pensei ser um lobisomem que estava tentando me pegar. Mas se ele estava tentando me pegar, por que não pegou quando teve a oportunidade? Enfim, eu comentei com a minha mãe sobre a casa, mas ela falou que nunca viu ou sentiu nada fora do normal enquanto a gente morava lá. Eu perguntei por que ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite. Então ela me perguntou: mas quando você gritou? Eu não sei como ela podia não me ouvir. Você podia ouvir tudo, de qualquer canto da casa, mesmo em andares diferentes. Obrigado por ter ouvido a minha história. E pode parecer que não foi nada assustador, mas só você estando lá para saber o que eu passei de verdade. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda, e nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo, e como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé, e também volto a pé, e parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural por ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal para o chefe me pedir para ficar até mais tarde, para terminar alguns serviços. Só que um certo dia a coisa extrapolou. Nesse dia eu tive que ficar até mais tarde para resolver umas coisas que tinha que estar prontas para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã. Então acabei ficando lá até 3:30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando eu chego na ponte, olho para um lado, olho para o outro. Tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vejo alguém vindo na outra direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, pensando se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido, ou se ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também parou. Então pensei, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. Então fui eu em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo: não se preocupe, é só alguém indo para casa. Só passe reto e nem olhe para ele. Então apertei o passo e fui.
No que eu olho para frente, ele estava correndo em minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção na rua, no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era. Mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo inteiro. E ela não ficava parada. Era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo: é o sono que está te fazendo ver coisas. E é só continuar em frente. Não olhe para o cara. E se ele falar algo, não dê trela e nem pare. No que eu estava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no corrimão. Mas ele não estava segurando em nada. Não dava para ver os braços ou as mãos dele. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou no corrimão sem usar as mãos, eu fiquei completamente sem reação. E a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não está nem aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre e mofada, meio asfixiante. E o som que aquilo fazia era o som de ossos estralando, como uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje eu não sei por que raios eu resolvi continuar em frente. Eu só pensava: não olhe para ele, não olhe para ele, não olhe para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. No que eu fiz isso, eu pude perceber que ele não era exatamente um ser humano, mas sim um animal muito estranho, extremamente negro, e o capuz escondia boa parte da sua face e do seu corpo. Eu não conseguia olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou um grunhido estridente, quase que insano. Eu caí para trás, indo parar na via e saindo correndo. No que eu olhei para trás para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida Águas Espraiadas e não tinha nada. De repente aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei nem faço ideia do que era aquilo, mas daquela noite em diante eu sempre faço o caminho mais comprido para ir de casa para o trabalho e também voltar. Espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e muito obrigado. E tenha também uma excelente noite.